E nesse vídeo eu quero mostrar duas soluções possíveis para a gente resolver essa equação do quarto grau. Então eu vou mostrar uma solução que ela é um pouco mais intuitiva e eu vou mostrar outra solução que é utilizando produtos notáveis. Então vamos começar pela intuitiva, tá? Então vou colocar aqui, ó, primeira solução, tá? Então vamos começar aqui com uma canetinha azul. Primeira solução é a seguinte. Intuitivamente você pode pegar essa equação aqui e passar o menos 9 para o segundo membro. Então a gente vai ter x elevado à quarta, passando o menos 9 vai ficar mais 9, então 0 mais 9 fica 9. E aqui você poderia pensar em tirar a raiz quarta de 9. Só que aqui vem um truque bem interessante. Vamos lembrar que a potência de n elevado a m, isso daqui é x elevado a n vezes m. Perceba que 4 pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. Então, aqui a gente vai ter x elevado ao quadrado elevado a 2. Ou você pode escrever como sendo x elevado a 2 vezes 2, e depois você vai voltar desse produto para esse aqui, para a potência de potência. Beleza? Então, isso aqui vai ser logicamente igual a 9. Então, a partir daqui você pode passar a raiz quadrada de 9, tá? Então, a gente vai entender que x ao quadrado vai ser igual, como a gente tem esse quadrado, racionalizamos de um lado, racionalizamos do outro. Então, a gente vai precisar da raiz quadrada de 9. Então, x ao quadrado, logicamente, aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9. Nesse caso aqui, eu não coloquei restrição para x. Então, a gente também vai utilizar os complexos. Então, a gente vai ter a raiz de 9, que é mais ou menos 3. Daqui vão surgir duas soluções, tá? A primeira que vai ser, né, a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada, certo? De mais ou menos 3. E x vai ser igual a menos a raiz quadrada de mais ou menos 3. A partir daqui, a gente vai ter o quê? A raiz quadrada de 3, certo? Ou a raiz quadrada de menos 3. Daqui a gente tira que isso daqui pode ser menos a raiz de 3, ou pode ser menos a raiz de menos 3. Perceba que a gente pode escrever esses complexos aqui, ó, certo? Como sendo, ó, raiz de 3 vezes menos 1. Então, como a gente tem um produto, a gente pode escrever como sendo a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. E raiz de menos 1, a gente sabe que é o i. Então, isso daqui pode ser escrito como sendo raiz de 3, né, vezes raiz quadrada de menos 1, é o nosso i. E aqui a gente pode escrever como sendo menos a raiz, né? A gente viu que a raiz de menos 3 é raiz de 3 vezes i. Então, temos aí nossas soluções, ou seja, raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 vezes i e a raiz quadrada de 3i. Agora, a gente pode ir para outra solução, que é utilizando produtos notáveis. Então, vamos lá. Vou utilizar agora em preto e a gente pode ir para a segunda solução, certo? Então, utilizando a segunda solução, é a gente pegar diretamente x à quarta menos 9 igual a 0 e a gente quebrar isso também em quadrados. Ou seja, o que é x à quarta, a gente pode escrever como sendo x ao quadrado elevado ao quadrado. Novamente, vamos fazer isso. Então, x ao quadrado é elevado ao quadrado menos 9 pode ser escrito como sendo 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado igual a 0. Perceba que a gente tem um produto notável para isso, ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a mais b vezes a menos b. Então, a gente vai escrever aqui, ou seja, quem é a? X ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais quem é b? 3.
Então, vezes, quem é A? X ao quadrado menos B. Quem é B? 3, igual a zero. Bom, se isso daqui é um produto, certo? Uma multiplicação de dois valores que é igual a zero. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, daqui a gente tira duas soluções. Que soluções são essas? Que x ao quadrado mais 3 é igual a zero, ou que x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Então, aqui a gente pode ir para as soluções de cada uma, ou seja, x ao quadrado mais 3 igual a zero, a gente pode passar o menos 3 para o outro membro, então x ao quadrado é igual a 0 menos 3, o que dá menos 3. Daqui a gente tira que x ao quadrado é igual a raiz quadrada, que ela vai ser mais ou menos a raiz de menos 3. E a outra solução é que x ao quadrado menos 3 igual a zero. Daqui a gente entende que x ao quadrado é igual a zero, passa mais 3, então fica 3. Daqui a gente vai ter que x, inclusive aqui a gente já tirou o quadrado, né? Então não precisaria colocar o quadrado aqui. Então igual agora a mais ou menos a raiz de 3 positivo. A gente viu que a raiz de menos 3 é exatamente a raiz de 3i, então a gente vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 3 vezes i, ou né, a gente vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Então, novamente, a gente chega nas mesmas soluções da solução anterior. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.